Então, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à nossa ATPC de Biologia, da Diretoria de Ensino Região Suzano. Eu, Marinete, PCNP de Biologia, entendo que é sempre uma grande oportunidade, para mim uma grande satisfação poder estarmos juntos para que, a partir dessas nossas inquietações, a partir das nossas dúvidas, a partir dos nossos saberes, a partir dos nossos fazeres pedagógicos também, nós possamos ampliar o nosso repertório. Então, fica o meu convite para que esta ATPC seja uma construção, para que vocês se sintam absolutamente à vontade para participar, para contribuir, ok? Mais uma vez, sejam então muito bem-vindos. Por uma questão de otimização dos dados, eu vou fechar a minha câmera para que a gente tenha uma transmissão ainda de melhor qualidade. Pelo menos assim eu espero, ok? Vou pedir a contribuição de vocês de todas as formas, né? Vou pedir à professora Nair que me ajude aqui no chat, porque vocês sabem que quando nós estamos apresentando, não é possível ter esta visualização. Então, professora, se sinalizarem ou se surgir qualquer questão aí no chat, eu solicito que, por gentileza, você me ajude para que a gente possa fazer essa leitura, ok? E da mesma Ok. forma, todos fiquem absolutamente à vontade. Então, eu estou fechando a câmera por esse motivo que eu disse a vocês, mas continuamos aqui. Bom, a nossa TPC é intitulada Onde Estamos e Para Onde Vamos? Pois é, eu tenho certeza que só o título dessa TPC já, muito provavelmente, daria uma conversa da TPC inteira, não é verdade? E como é essa proposta para que a gente possa construir juntos, eu queria ouvir de vocês, né? Nós estamos num grupo acolhedor, num grupo onde nós temos a oportunidade de nos ouvir, de falar, porque é um grupo menor, um grupo de extrema qualidade, eu os conheço, sei do trabalho de vocês e toda essa contribuição. Então vamos lá. Queria que vocês respondessem mesmo aqui no chat, se vocês já se fizeram essa pergunta. Vocês já se fizeram? Vocês já fizeram essa pergunta para alguém? Ou, de repente, algum aluno já fez essa pergunta para vocês? Como é que vocês responderam ou não responderam? Queria começar essa nossa conversa a partir dessa provocação cognitiva, que eu acho que tem aí muitas vertentes. O que a Cláudia disse, Nair? Então, ela fala quem nunca, né? Verdade, né? Quem nunca? Quem nunca? Muito provavelmente, muitos de nós já se fez essa pergunta. E eu entendo que um dos grandes privilégios, uma das grandes maravilhas da biologia é justamente essa possibilidade de estarmos nos questionando constantemente, termos essa questão aguçada da pergunta, do levantamento de hipótese, porque nós sabemos que a partir de simples questões nós podemos levantar outras questões que estão ainda maiores, outras questões que são de interesses também muito significativos. Então, é muito importante que a gente tenha essa possibilidade constante de continuar nos questionando, de continuar fazendo também outras provocações que ajudem os nossos alunos a avançar a partir de algumas inquietações que podem sim levar às respostas, mas que é muito interessante, muito importante que leve a outras boas perguntas. Então vamos lá. Nós vamos seguir e eu vou apresentar a vocês os objetivos dessa TPC. Então, o objetivo dessa ATPC, acolher a vocês, professores de biologia, à luz da importância das competências socioemocionais. É objetivo também resgatar as temáticas discutidas nas ATPCs de Ciências da Natureza, da nossa diretoria de ensino, no ano passado, evidenciando o processo de formação que nós já realizamos. Salientar da importância dos e-mails institucionais como contatos oficiais. Possibilitar aos professores de biologia a revisitação dos sites oficiais da SEDUC, onde estão hospedados
recursos didáticos. Aqui, com certeza, sem muita novidade, mas é muito importante que nós tenhamos a familiaridade com esses sites, com esses recursos didáticos que, de alguma forma, norteiam o nosso fazer pedagógico, principalmente a partir de agora. É nosso objetivo também apresentar brevemente os objetivos da Semana de Estudos Intensivos, da SEI, né? E também os desdobramentos que ela implica, instrumentalizar para a criação de um diário de bordo, planos de ensino e planos de aula, como mecanismos de registros e acompanhamento pedagógico. E, por último, mas não menos importante, é objetivo também apresentar dados qualitativos da coleta de dados do levantamento de professores de biologia 2021, tendo como fomento para as próximas formações de ATPC. Bem, então, mais uma vez fica aqui o meu convite para que nós possamos participar. E aí eu queria muito poder ouvir vocês, né? Aproveitando esse grupo que nós temos, é um grupo menor, mas é um grupo de muita qualidade. Pensando no seguinte, se 2020 fosse uma postagem na rede social, como seria essa postagem? Então, imagine que você, que está aqui comigo nessa TPC, tivesse que fazer essa postagem. Como é que seria essa postagem? Queria que vocês, gentilmente, pensassem e dividissem conosco como é que vocês fariam isso. Lembrando que quando a gente fala numa rede social, trazido aqui também um texto imagético que nos ajuda a pensar em algumas questões. Então, se é uma postagem em uma rede social, muito provavelmente é uma postagem menor, mais objetiva. Claro que tem o pessoal do textão também que a gente conhece, né? Mas, geralmente, se é uma postagem em uma dessas redes, como é que seria essa postagem? Será que todos esses símbolos que aqui estão, será que eles são símbolos conhecidos por todos nós? Será que nós sabemos a identificação de cada um deles? Vocês conhecem todos esses símbolos que estão aqui? Eu não conheço todos os símbolos. Eu também confesso que muitos deles são novos para mim. E em algumas situações, nós até já, de repente, já vimos, né? Mas a utilização deles talvez não seja assim tão comum, tão familiar para todos nós. E os nossos alunos? Será que os nossos alunos conhecem essas redes sociais? Marinete, a professora Cláudia colocou no chat, posso ler? Por favor. Só não conheço o último, o que está acima deste. Ah, legal. Como eu disse a vocês, para mim também muitos são novos, mas talvez os nossos alunos, né, assim como o Pinterest, que eu acho que é esse que a professora Cláudia se refere, é comum para muitos dos nossos alunos. Mas nós temos o pé no chão também e sabemos que enquanto alguns dos nossos alunos conhecem todos esses símbolos, outros dos nossos alunos sequer têm acesso à rede social. E nós temos que considerar todas essas realidades. Qual é a importância de nós sabermos, de nós conhecermos esses símbolos, de conhecermos essas redes? É também para a gente pensar no seguinte: onde é que estão os nossos alunos? Será que os nossos alunos estão no Face, no Insta? Será que eles estão tweetando? Será que tem algumas dessas redes que já se tornaram obsoletas e nós talvez nem tenhamos conhecimento? Então, a grande questão aqui é saber que nós precisamos também entender onde estão os nossos alunos, de que forma que eles têm utilizado, quais as redes que eles têm utilizado, melhor dizendo, para essa comunicação. Pensando que o desafio, né, colocado aqui a vocês foi que vocês pensassem nessa postagem dessa rede social referente a 2021.
e 20. Se fosse uma postagem no Insta, se fosse uma postagem no WhatsApp, como é que seria essa postagem? Será que seria uma postagem alegre? Será que seria uma postagem mais melancólica? Será que seria uma postagem triste? Será que seria uma postagem que revelasse, de repente, desafio? Como é? Mas vejam bem, colegas, independente de qual for essa possibilidade, o que nos chama a atenção aqui é a necessidade de reconhecer que o sentimento permeia muitas delas, seja ele qual for. Seja uma postagem de desafio, seja uma postagem de alegria, seja uma postagem para dizer, nossa, como eu aprendi, nossa, como eu me reinventei. Todos esses sentimentos precisam ser reconhecidos por nós. Todos esses sentimentos precisam encontrar o seu lugar. É preciso também ter a clareza de que, assim como eu, professora, eu, professor, tenho todos esses sentimentos, o meu aluno também chega carregado de tudo isso. Meu aluno também chega carregado de emoção, às vezes com muita tristeza, porque ele teve perdas, porque ele ficou em situações em que ele sentiu medo, mas que também, em muitas situações, ele chega, sim, com muitos desafios a serem vencidos e com muita esperança, porque é assim que a gente precisa acreditar. Então, mais importante, ou melhor, tão importante quanto pensar enquanto como seria uma postagem na rede social em 2020, é pensar na possibilidade de construir as postagens de 2021. Isso significa o quê? Significa que é preciso considerar estas competências socioemocionais. É preciso reconhecer o lugar do sentimento. E é preciso também administrar, aprender a fazer isso. E é óbvio, isso tudo é muito novo, é muito desafiador para mim, para você. E como é que a gente faz, então? A gente aprende a fazer. A gente procura possibilidades de fazer. E quando se fala nessa questão das competências socioemocionais, é principalmente a necessidade explícita de considerar as questões da empatia, por exemplo. É preciso que nos coloquemos no lugar um dos outros. É preciso considerarmos isso a partir de uma questão de resiliência que nós estamos aprendendo a trabalhar e que tem nos ajudado a entender a complexidade do mundo atual. Então, as competências socioemocionais encontram cada vez mais lugar também nas nossas aulas de biologia ou de qualquer outro componente curricular. E o desafio que a vontade, a esperança e a vontade de superação sejam os nossos principais marcadores para uma postagem de 2021. Assim sendo, nós avançamos mais um pouquinho dentro de uma proposta que foi apresentada a vocês lá na pauta, que é a proposta de fazermos aí uma breve retrospectiva, se eu posso assim dizer, das nossas ATPCs no ano de 2020. E aí nós tivemos várias ATPCs, muitos de vocês estiveram presentes, né? Alguns porque não tinham aula de biologia, outros porque talvez nessa data exatamente não foi possível, mas nós tivemos aí várias ATPCs. E aí eu queria que vocês olhassem para essas ATPCs e tentassem, de alguma forma, puxar aí na memória pelo menos uma palavrinha que remetesse a elas. Olha só, em maio nós tivemos duas ATPCs. A primeira ATPC foi uma ATPC que trabalhou questões gerais, né? Foi uma ATPC que nós ouvimos vocês professores e que versava sobre um documento sobre aulas não presenciais. Na ATPC do dia 21, nós tivemos as questões da metodologia, né, e da prática de ensino com foco nos roteiros de aprendizagem. O que vocês lembram disso? Tem alguma palavra que ficou marcante, que ajuda a lembrar qualquer uma dessas ATPCs?
Depois, em junho, nós tivemos uma TPC que falou exatamente das competências socioemocionais. E olhando para essas três telinhas aí, será que a gente consegue fazer uma busca do que tem ficado? É óbvio que, por mais que nós tenhamos aí uma memória bastante abrangente, né, a gente não vai lembrar de detalhes. Mas será que tem uma palavrinha que tenha marcado qualquer uma dessas ATPCs? Vamos pensar junto, então, com um pouquinho mais de detalhe. Como eu disse a vocês, na primeira ATPC, a palavra-chave, né, se eu posso assim dizer, foi a questão das metodologias ativas. E aí nós tivemos a questão muito forte que já surgia pela voz de vocês, professores, porque nós estávamos sendo apresentados a uma condição totalmente diferente daquela que nós estávamos habituados. Depois, nós tivemos a segunda TPC, essa que tratou a questão dos roteiros, que foi uma TPC que nos ajudou a articular um documento orientador, esse documento orientador, né, que era justamente intitulado Documento Orientador, Atividades Escolares Não Presenciais, e aí nós tínhamos que pensar em como é que essas questões estavam presentes ou deveriam estar presentes aqui nos roteiros. E o roteiro, embora já fosse uma prática de muitos professores, a grande maioria da nossa rede não tinha esse roteiro ainda como uma prática, né? Não tinha esse roteiro sistematizado. Então, nós trabalhamos um pouco isso nessa TPC, ajudando a lembrar de que forma que eu poderia sistematizar essas aulas de maneira a atender esse momento, que era um momento ainda muito novo para todos nós. E na terceira TPC, foi a TPC que tratou dessas competências socioemocionais. Lembrando que nós tivemos aqui o privilégio de ouvir a Selma e a Giane, que são especialistas na temática, e que deram aí a oportunidade de nós vivenciarmos algumas atividades que ajudavam esse entendimento das competências socioemocionais, principalmente em tempos de isolamento social. Nair, houve aí alguma palavra que ajudou a lembrar alguma dessas ATPCs? Conviva, né, Marinete? Conviva, Perfeito, internet segura, etiqueta. que legal, isso mesmo, né? Olha só, A vocês professora trazem Cláudia aqui coloca atividades interativas. muito bacana, professoras, isso mesmo, essa questão das atividades interativas, uma necessidade de tentar chamar esse aluno para participar, para interagir de alguma forma, foi uma questão muito forte que marcou bastante, né? O Conviva, como um programa da própria secretaria, que se voltou para tentar nos ajudar a ampliar todas essas questões, também foi algo muito importante. O trabalho das etiquetas, que foi um trabalho feito pela Escola Edir, exatamente, né, de Suzano, e que foi multiplicado para outras escolas. Então, que legal, foram ATPCs que nos ajudaram justamente nesse sentido. Depois, nós tivemos aí um outro conjunto de ATPCs, e aí eu trouxe, mais uma vez, um print das imagens para nos ajudar a entender um pouquinho. E a primeira delas, né, foi lá a questão das metodologias ativas, isso em julho. Ainda em julho nós trabalhamos a FECESP e em agosto trabalhamos a questão dos simuladores educacionais. E desse conjunto que vocês veem aí apresentado, há alguma palavra, há alguma situação que os ajuda a lembrar dessas questões? Boa tarde, Boa tarde. é a Márcia. Eu particularmente adorei simuladores, gravei todos os links, está guardadinho para utilizar com os alunos quando necessitar. Adorei, coisas que eu nunca tinha visto. Que bom, Márcia. Você não sabe o quanto é bom ouvir isso, você não sabe o quanto é motivador. Fico muito feliz que você tenha gostado, espero que os outros também tenham gostado. E é essa a ideia, é que nós possamos multiplicar a partir dessas questões que são colocadas como estopim, né, como possibilidades, que nem sempre nós conseguimos adequar, mas quando conseguimos é muito interessante. Então, nessa questão, por exemplo, dos simuladores, quando nós trabalhamos a célula, lembram-se da célula 3D?
que era muito interessante, que eu, enquanto adulta, enquanto professora, confesso a vocês que fiquei fascinada e queria entrar novamente no site para poder ver, porque era bem interessante. Se nós ficamos encantados, que dirá os alunos, né? Foi nessa TPC também, falando ainda em simuladores, que nós conhecemos, por exemplo, o Pet Colorado, que nós conhecemos o Rachacuca, que não era não é tão novo, mas que deu essa possibilidade para todos vocês. Então, assim como a professora Márcia, espero que vocês tenham gostado também. E essa TPC que falou da FESFESP, vocês se lembram de alguma coisa? Vocês se lembram de alguma palavra? Vocês se lembram o que foi isso? Lembram-se da FESESP? Bom, a FESESP, ela é, na verdade, né, uma ação pedagógica, uma ação da própria SEDUC, que trata essa questão dos projetos, mas num estímulo, numa provocação maior, para que a gente pense isso no fomento da iniciação científica. Então, é muito importante que a gente tenha, junto com os nossos alunos, tivemos um barulhinho aqui, mas, então, voltando nessa questão, é muito importante que nós tenhamos, junto com os nossos alunos, essa noção, né, e essa intenção de trabalhar a iniciação científica a partir das realidades vividas. E aqui eu não posso deixar de fazer aqui os meus agradecimentos públicos a todos vocês que desenvolveram os projetos, não só esse projeto, mas que desenvolvem esses projetos, entendendo essa necessidade, entendendo a questão do protagonismo juvenil e percebendo que o mais importante do que o resultado final é o processo. É o processo que o aluno desenvolve quando ele está lançando perguntas, fazendo o levantamento das suas hipóteses, tentando buscar respostas que façam com que ele afirme ou com que ele refute essa hipótese. Isso realmente é algo muito interessante e que deve ser estimulado por nós, enquanto professores de biologia, principalmente. E aqui os nossos agradecimentos, eu digo nossos, porque nós trabalhamos em uma equipe, né? A todos os professores, todos mesmo, mas em especial os professores da Escola Justino Marcondes Rangel, da Escola Luiz Bianconi, que a Cláudia estava lá, né, Cláudia? E que desenvolveram e que fizeram essas questões de uma maneira assim muito significativa. Foi muito bacana, foi muito importante e isso deve permanecer. E aí nós estamos quase de trás para frente, né, mas não tem problema nenhum. Na primeira TPC de julho, nós trabalhamos a questão das metodologias ativas, mostrando essa necessidade também que os nossos alunos tivessem para serem realmente protagonistas, para interagirem de uma maneira muito constante. Foi nessa TPC, por exemplo, que nós conversamos um pouquinho sobre o Kahoot. Lembram-se do Kahoot? Chegaram a aplicar em sala de aula? Alguém conseguiu aplicar o Kahoot? Acho que não, né? Mas talvez um mais simples, que foi a questão do Forms, e aí nós tivemos o privilégio de ouvir, por exemplo, a professora Cláudia, né? A Cláudia esteve conosco em outras ATPCs e nessa também, mostrando um pouquinho do seu trabalho sobre a questão dos formulários. Como é que foi isso, Cláudia? Você resgata um pouquinho para nós como é que você fez isso? Fala de fazer os forms e usar como atividade, que eu fiz vários, né? Que eu apliquei como atividade, como avaliação, que era uma forma nova, né? Agora, no início do ano, inclusive, eu estava falando com os alunos que ia ter outras formas de avaliação. Eles, não, eu quero forms, é bom fazer forms, eles gostaram. Aí eles ficaram pedindo para continuar com esse formato, porque eles gostaram bastante desse formato de atividade e de avaliação. Que legal, Cláudia, que retorno positivo, que bacana, né? Então, saber que os alunos conseguiram perceber a viabilidade, conseguiram perceber como é que isso facilita, muito legal, e que bacana também ter você, que é uma professora que já tem esse conhecimento de tecnologia, que já pratica isso com toda a sua didática, podendo também nos instruir, porque foi isso que você fez, né, com toda uma preparação, com todo um cuidado, trouxe para nós não só o mecanismo, não só como monta, mas trouxe os resultados pedagógicos de tudo isso. Então, foi uma TPC também muito, muito interessante. Caminhando aí para as outras ATPCs, e aí a gente já está
fazendo quase um fechamento dessas questões, dessa retomada, nós tivemos uma ATPC no dia 3, né, de setembro, que foi uma ATPC que trabalhou um pouco essa questão das competências e das habilidades, pensando no aprofundamento das aprendizagens. Então, foi uma TPC que, pela primeira vez, nós discutimos algumas coisas que eram novas, né? Apareceram aqui habilidades de suporte, habilidades essenciais, que não é uma terminologia muito comum, pelo menos não era uma terminologia muito comum nos documentos da SEDUC. E foi nessa TPC que nós entendemos como é que elas estavam elencadas, como é que elas estavam amarradas, como é que uma habilidade que eu trabalho lá no 9º ano em ciências é uma habilidade de suporte para que eu possa dar sequência lá no 1º ano do ensino médio. Então, nós começamos as habilidades essenciais da biologia trazendo uma que era do ensino fundamental. E isso foi com que nos ajudou a entender esse entrelaçamento que tinha uma habilidade de suporte para uma habilidade essencial. Seguindo mais um pouquinho, nós tivemos o privilégio de ter o professor doutor Nilson José Machado, que é um especialista e que esteve conosco em uma parceria entre a área de ciências humanas e de matemática, e ajudou com que a gente conseguisse perceber, né, essa questão muito importante da matemática como um elemento interdisciplinar para outras várias questões, assim como a biologia também, né? Porque se a gente faz essa relação do vírus, agora mais do que nunca, né, com os bits, por exemplo, a gente consegue perceber que a gente pode fazer uma analogia e trazer para as realidades dos nossos alunos. Tivemos a TPC, a primeira TPC de outubro, que foi a TPC que tratou as questões de recuperação e aprofundamento. E nessa TPC, eu tenho que as questões muito interessantes que apareceram foi trazer a essência da diferença dos diferentes tipos de perguntas para qualquer área. Então, foi nessa TPC que nós discutimos que as perguntas podem ser abertas, as perguntas podem ser perguntas de verificação ou podem ser perguntas estruturadoras. E a grande diferença está porque quando eu tenho uma pergunta que é estruturadora, ela é uma pergunta muito, muito direta. Ela é uma pergunta que o aluno diz sim ou não. Dentro de uma pergunta aberta, eu tenho uma exploração maior. Então, por exemplo, se eu coloco uma determinada situação e eu pergunto para o aluno, olha, o que pode acontecer? Eu pergunto para o aluno, por exemplo, e se fosse o caso, se fosse o contrário? Percebam que eu faço diferentes provocações cognitivas nesses alunos. E também nós vimos que as perguntas que cabem para qualquer área também podem ser perguntas de verificação. Então, são perguntas que ajudam a fazer esta confirmação ou não. Então, por exemplo, por que você pensou assim? Como é que você chegou a essa conclusão? São perguntas de verificação. Foi uma TPC muito interessante nesse sentido. Depois, em outubro, nós tivemos uma TPC que eu confesso a vocês, nos emocionou muito a todos, enquanto profissionais da educação, enquanto professores, porque foi uma TPC que nós ouvimos os alunos. Foi uma TPC que nós solicitamos às escolas que enviassem vídeos, mensagens, que enviassem alguma forma de interação, vamos assim dizer, que mostrasse esse reconhecimento ao professor. E foi muito interessante, porque nós pudemos perceber o quão importante é a atuação de cada um de vocês, professores, o quão significativo é o que vocês fazem para essa comunidade escolar, porque eles mandaram os vídeos de agradecimento, de reconhecimento a vocês, professores, de uma forma realmente muito emocionante. Foi lindo. Nós, diretoria, também fizemos uma homenagem a vocês, nesse reconhecimento desse ato heróico que nós todos estamos fazendo, mediante a todas as condições que nós estamos submetidos. Então, foi bem bacana. Depois, no dia 12, nós tivemos uma TPC, que falou sobre a questão dos direitos autorais na produção de conteúdo. E isso por quê? Porque hoje, qual é o limite da sala de aula? Os muros da sala de aula nunca existiram. Os muros da educação a gente sabe que não podem existir, porque a educação ela acontece de diversas formas e em diversos lugares. Mas a questão
exatamente dos muros da escola. Hoje nós estamos em um ambiente virtual. E será que eu posso usar aquele vídeo? Será que aquele link está liberado? Aquela imagem? Enfim. Então, nós tivemos o privilégio de ouvir o professor Otávio, né, que tem formação em Direito, e também o Lico, que é um produtor cultural e que trouxe um pouco esse esclarecimento nesse sentido. Além disso, nós tivemos outras ATPCs incríveis. Ainda em novembro, uma ATPC com a professora Andréia Fidelis, que tratou da questão dos jogos africanos, né? E aí ela trouxe a questão do jogo da borboleta, do mancala, aquele jogo das sementes, enfim, foi uma oportunidade assim bastante rica. Mas a grande questão que se coloca é a questão que nos traz a esse exato momento. Então, vejam bem, 18/2. Aqui estamos. Para onde vamos? Esta é a pergunta. Pergunta que abriu a nossa TPC, pergunta que com certeza nos possibilita outros tantos questionamentos, mas que nesse momento, aqui nessa TPC, encontra um lugar especial, um lugar que direciona, que pensa nesse para onde vamos no sentido do ensino da biologia. Como é que nós vamos dar sequência a estas aulas de biologia? Para onde vamos pensando na didática que pode fomentar a aprendizagem do nosso componente curricular? E aí nós temos algumas pistas, né? Nós temos algumas possibilidades. E essas possibilidades são os sites oficiais da SEDUC, que, volto a afirmar, podem não ser novidade, mas que precisam estar constantemente mapeados para que nós possamos fazer localizações que facilitem encontrar algumas orientações específicas, né? Alguns direcionamentos específicos. Então, nós vamos falar brevemente do site da EFAP, no que se refere ao Currículo Paulista, ao Centro de Mídias, e também a questão dos ambientes virtuais de aprendizagem. Vamos lá. Quando falamos aí da questão do Currículo Paulista, nós temos um site que já tem sido bastante comum, acessado por todos vocês, mas que eu tenho uma ampla possibilidade de entender esse direcionamento, de entender para onde vamos, a partir do momento em que eu tenho o currículo em si, que é o que eu vou falar quando digo o currículo em si, o documento formal, né? O currículo prescrito da SEDUC, mas eu tenho também alguns locais que vão me dar orientações específicas. Queria chamar a atenção de vocês para essas duas setinhas azuis que vocês têm aí. Por exemplo, quando a gente fala em currículo em ação, eu estou falando num documento específico para a primeira série do ensino médio. Por quê? Porque nós sabemos que nós estamos aí em momentos de implementação do Currículo Paulista do Ensino Médio, e o novo ensino médio traz já essa vertente presente aí no currículo em ação, onde gradualmente todas as séries do primeiro ao terceiro vão ter acesso a esse mesmo currículo. Então, os alunos que estão na primeira série do ensino médio vão usar o currículo em ação. E os alunos da segunda e da terceira série vão usar o material do São Paulo Faz Escola. Além disso, a gente tem a possibilidade de conhecer melhor o PEI, os clubes juvenis, todas as questões que fundamentam o Inova, com as eletivas, o projeto de vida e assim por diante. E aqui, de uma forma um pouco mais explicitada, o currículo do ensino médio, esse primeiro documento com a primeira imagem coloridinha, que é o documento prescrito com aproximadamente 400 páginas, que vai, então, nos ajudar a entender quais são as premissas, os objetivos, o alicerce, isso é feito a partir da BNCC, nesse documento formal, referindo-se ao ensino médio. Aqui, uma carinha, né, para a gente relembrar como é que é esse currículo em ação. Lembrando que o currículo em ação, mais uma vez, para a primeira série do ensino médio, ele está integrado de uma forma que eu tenho ciências da natureza e suas tecnologias. Então, nessa primeira série do ensino médio, nesse documento, eu vou encontrar biologia, ciências e... Perdão, ciências não, né? Ciências do ensino fundamental. Quando digo desses componentes,
das ciências da natureza, especificamente para o ensino médio. Claro, não tenho ciências, mas tenho, sim, biologia, química e física nesse documento. E o material do São Paulo Faz Escola, que é um material que nós já estamos bastante habituados também para a segunda e para a terceira série, como eu já havia mencionado. Todo o material para fazer download e ter uma consulta mais rápida, se for assim necessário. Aqui um outro recorte, que é um recorte das habilidades essenciais. E habilidades essenciais diretamente voltadas para o que a gente precisa priorizar, vamos assim dizer. Então, de uma forma muito simples, de uma forma muito rápida. Olha, primeiro bimestre, biologia, o que eu tenho como essencial para trabalhar com esses alunos no primeiro bimestre? Eu tenho aqui um quadro dessas habilidades articuladas aos seus objetos de conhecimento. Claro que nós não vamos conseguir dar conta de tudo, mas eu preciso saber o que priorizar, o que é essencial para que, dentro do entendimento e do encadeamento de uma sequência didática, o meu aluno consiga acompanhar o desenvolvimento posterior. São essas habilidades. E aqui um recorte só da primeira série, do primeiro bimestre, mas aqui nesse site, nesse link que eu estou colocando aqui ao lado, eu consigo ter acesso, sim, a todas as habilidades previstas para os 4 bimestres. Depois, uma outra observação, né, uma outra questão que eu queria chamar a atenção de vocês, é a questão da formação continuada. Professores, eu acho que mais do que nunca a gente tem percebido a velocidade em que as coisas vêm mudando. E por mais que nós estejamos, né, imersos na rede, é preciso uma formação continuada para que nós possamos acompanhar todas essas questões. E para acompanhar, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de um momento em que eu tenha uma possibilidade maior para estudar, para poder entender, para poder perceber como é que essas questões todas se dão. Então, no site da EFAP, é muito importante que a gente acesse constantemente para que se possa entender e ter acesso aí ao que está acontecendo. Aqui também o link aqui embaixo, né, para a gente ter acesso, embora não seja novo, mas eu queria, por exemplo, chamar a atenção de vocês para um curso que está com as inscrições abertas, que é o ensino híbrido, práticas de orientação de estudo. E aí, não só para quem quer ser o POI, que é o professor orientador de estudos, mas para todos nós, enquanto professores que lidamos com os nossos alunos, que muitas vezes precisam dessa orientação de como estudar, do que estudar, de como se organizar, de como organizar a sua rotina de estudo, de como organizar o seu tempo. Então, esses alunos podem ter acesso aqui nesse site, que é o site da Escola de Formação, e também conhecer, mas principalmente nós, né? Nós professores precisamos saber melhor o que é isso. Então, o curso está aí disponível para todos que tiverem interesse. Claro, respeitando aí o regulamento, o edital e assim por diante. E é aqui também, nesse site, que eu consigo encontrar os certificados anteriores. É muito comum lá na diretoria de ensino, nós ouvimos alguns colegas que, olha, eu fiz tal curso, não recebi o certificado, não foi publicado, eu preciso desse certificado para evolução. Sim, porque eu posso afirmar a vocês que 99%, se não 100% dos certificados da EFAP contribuem para a nossa evolução funcional, né? Não acadêmica, mas sim a evolução funcional. Se tiverem mais de 30 horas e assim por diante. E esses cursos têm essa característica. Onde é que eu encontro? Então, eu venho aqui, Central de Serviços, com o seu login e senha, né? Eu consigo buscar esses certificados que aí depois você vai fazer aí o usufruto devido de todos eles, ok? Então, é muito importante que a gente tenha esse acesso e saiba onde encontrar esses cursos, né? Cursos que estão em andamento, cursos que são previstos e até os cursos que nós já fizemos também, os cursos que foram encerrados. Mas imagino que seja um site já mais conhecido para todos nós. Uma outra questão que precisamos falar também é sobre o centro de mídias. E aí a gente vai dizer, nossa, mas o centro de mídias já está aí há algum tempo, ele já é comum para todos nós. Que bom se for assim. Mas existem detalhes que vão sendo acrescidos a essas plataformas e que têm a intenção de melhorar a nossa vida, né? Pelo menos é essa a grande proposta. Quando se fala do centro de mídias, ou melhor, centro de mídia, SP, né? Que na verdade acaba mídiasp.educacau.sp.gov. Nesse site eu tenho, por exemplo, a questão do repositório
e da programação, que eu quero chamar a atenção de você. E esse repositório nada mais é do que a grande possibilidade de encontrar arquivado, se eu posso assim dizer, toda a produção do Centro de Mídias. Então, eu quero saber de uma aula de biologia que tratou sobre determinada habilidade. Fiz uma busca rápida, onde vocês enxergam no canto superior esquerdo o tipo de ensino. Só coloquei lá, ensino médio, componente curricular biologia, nem selecionei a habilidade, mas só para fazer uma busca maior. E aí eu consigo ter acesso a todas as aulas do Centro de Mídias, do primeiro, da primeira à terceira série, todas as aulas de biologia que foram lá apresentadas. Então, é uma grande oportunidade para que nós possamos revisitar essas aulas, porque nem sempre elas são vinculadas no momento em que nós temos a possibilidade de acompanhar, né? De repente você está numa outra aula, numa outra rede, você pode ter acesso a isso. E para quê? Para que o seu planejamento seja articulado com o que está sendo proposto no Centro de Mídias, porque mais do que nunca essa articulação precisa existir. Ainda no Centro de Mídias, eu consigo ter acesso a um outro item bastante importante. Então, nós vimos lá um exemplo aqui, biologia, uma aula para a terceira série. Eu tenho também no Centro de Mídias a questão dos anexos, e lá nos anexos eu consigo o quadro de slides. Para quê? Mais uma vez, para preparar a minha aula, mas para trabalhar isso fazendo da melhor forma um aproveitamento, respeitando as condições da minha realidade escolar. Ninguém melhor do que você, professor, conhece o seu aluno, conhece o seu cotidiano. Então, aqui está uma possibilidade, por exemplo, para uma sala de aula invertida. Como é que nós poderíamos fazer uma sala de aula invertida a partir disso? Vocês têm sugestão? Vocês imaginam como é que a gente pode usar esse material para, a partir daqui, por exemplo, fazer uma sala de aula invertida? Alguém tem uma sugestão? Vocês já trabalharam com essa metodologia? Já fizeram sala de aula invertida? Bom, talvez uma sugestão seja, através desse quadro de slides, se nós enviarmos o quadro de slides para os alunos, para que eles possam ter uma noção do que é e depois trabalhar com essa questão, nós estamos fazendo o que é proposto, por exemplo, em uma das possibilidades do ensino híbrido, com essa questão da metodologia ativa, onde numa sala de aula invertida, esse aluno tem um conhecimento prévio desse conteúdo para que a gente possa fazer o aprofundamento em sala de aula. Mas aí vocês vão dizer, nossa, Marinete, olha, essa realidade talvez não seja uma realidade muito comum, não, né? E eu sei, claro que eu sei, eu sou professora, eu estou em sala de aula. E muitas vezes esse aluno imagina que ele vai ler slide, que ele vai ler texto antes. É verdade, pode acontecer. Mas talvez não o quadro de slides inteiro. Uma figura que aparece no slide como uma provocação. O que será isso? Imaginem que, de repente, eu posso fazer um recorte dessa figura, eu posso escolher um tipo de pergunta estruturadora, aberta ou de verificação, e a partir daí eu tenho um disparador para sugerir que ele assista essa aula, para trazer trechos dessa aula, para discutir o que não ficou claro nessa aula, para ver o que mais chamou a atenção dele nessa aula e complementar com a minha metodologia, com o meu conhecimento do local e das habilidades que eu preciso desenvolver com aqueles alunos que lá estão. Então, a possibilidade de ter acesso a esse material pode sim ser, e eu acredito que seja um ganho para nos dar mais possibilidades para trabalhar isso com os nossos alunos. E o legal, né, Marinete? Sim, bem O legal legal. é que ele dá para você mexer nele, né? Ele vem essa opção, ele não vem bloqueado, ele não vem. Dá para você acrescentar, dá para você tirar PPT, dá para você dar uma boa mexida nesse material. Que legal, né? Eu acho que essa é uma grande vantagem mesmo, viu, Nair? Porque muitas vezes a gente tem algo que não se adequa exatamente a essa realidade, mas quando eu posso mexer, quando eu posso inserir um dado, quando eu posso trazer um estudo de caso, quando eu posso trazer um problema que nós vivemos na escola, quando eu posso trazer um acontecimento que está aí, que é mediático, que de alguma forma refere a esse aluno, eu aproximo esse aluno dessa aula, eu aproximo esse aluno dessa realidade e com certeza esse conhecimento passa a ter
um significado diferente, isso torna interessante para ele. Então, a professora não está falando algo lá de longe. Ela pegou, sim, o exemplo de vírus e bactéria, mas ela trouxe para o surto que nós estamos vivendo. Ela pegou, sim, o exemplo sobre um desmatamento, mas nós, de repente, moramos numa região que tem uma questão, um resquício de Mata Atlântica, que tem problemas com as questões ambientais, ou que tem a preservação, e que eu posso trazer esse recorte para a minha realidade. Então, muito bem lembrado, Nair, é justamente essa proposta, e é aí que ela se enriquece, porque ela se aproxima de nós e dos nossos alunos. Ainda no centro de mídias, a gente tem a possibilidade de buscar a questão da programação. E aí, observem que está aqui voltado para nós, né, que somos os profissionais da educação, e hoje, por exemplo, nós temos as ATPCs. Então, nós conseguimos, buscando a programação lá no centro de mídias, justamente localizar quais são as formações, não só as ATPCs, né, mas quais são essas formações, o horário que elas acontecem e o canal, porque elas podem estar no canal gestão, no canal diretoria, no canal formação de professores, enfim, eu consigo perceber. Então, um exemplo clássico é o que acontece hoje. Hoje, por exemplo, acontecem as nossas ATPCs, sempre quintas-feiras, por isso é que nós estamos aqui, mas na IFAP também, as ATPCs de Ciências da Natureza e de Matemática, e que hoje trabalham a questão do ensino híbrido, características e potencialidades. Então, a gente consegue localizar e buscar esta informação em tempo real, porque a gente cumpre as ATPCs, mas também consegue buscar isso depois numa oportunidade de aprofundamento. Mais uma questão interessante lá no Centro de Mídias, quando agora se fala de alunos, né? Então, percebam que no canto superior, agora direito, está destacado em azul, sei que está pequenininho, mas vocês vão ter acesso ao material, está lá a questão da programação, né? E aí, alunos. Porque o aluno também consegue ter esse acesso. Aqui, mais uma vez, eu busquei a biologia e uma aula que, por exemplo, tem acontecido no dia 8. Mas, legal, que aula foi essa? O que foi trabalhado? Lembrando que esse nosso aluno que não tem acesso, de repente, à internet, ele consegue ver isso também lá pela TV Educação, pela Cultura. Mas o interessante é que esse aluno, e também nós, professores, é claro, clicando aqui e buscando essa programação, a gente consegue exportar um Excel. Então, se vocês observarem nesse slide, eu tinha, além dessa localização, aqui embaixo tem exportar em Excel. Quando eu faço esse exportar em Excel, eu abro uma planilha que traz a identificação da aula, quando é que ela aconteceu, mas muito mais do que isso, qual é a habilidade que foi trabalhada naquela aula, que título essa aula teve. Então, acho bem possível, bem provável que a gente consiga trabalhar isso com os nossos alunos. Claro, com essa criticidade que é necessária, porque essa adequação é nossa, né? Nós os conhecemos melhor do que ninguém. Mas, por exemplo, no dia 8, nós tivemos aqui uma aula sobre protocolos, que foi uma aula ministrada pela professora Jennifer e pela professora Juliana. Vocês conseguiram assistir essa aula de protocolos? Alguém conseguiu? Se não conseguiram, eu indico para vocês, porque é uma aula que eu acho que está bem interessante, né? Claro que cada um de nós tem aí as suas críticas, mas as professoras trabalharam os protocolos, que são questões que nós vamos ter, protocolos de volta, né? Que nós temos que retomar a todo momento e de uma maneira muito interessante. A partir de questões óbvias, por exemplo, como o uso da máscara, que parece tão simples que, nossa, todo mundo já está cansado de usar máscara, todo mundo sabe, mas a gente sabe que não, né? E com essa questão, essa possibilidade dos nossos alunos voltarem, elas fazem de uma forma muito didática, de uma forma muito lúdica, a questão até do aluno usar a máscara no pescoço, na orelha, porque tira, porque não tira, e usam isso com referência, é óbvio, que nos interessa, que é a questão mesmo da biologia, né? Então é bem interessante, aconselho que vocês assistam e trabalhem isso com os alunos, porque com certeza vai ser uma questão que vai estar muito presente para nós. E aí, falando dos e-mails institucionais, que era um dos objetivos também ali propostos. Os e-mails institucionais são acessíveis a partir do momento que eu logo a sede, né, eu entro na sede com senha e login, como vocês podem observar lá em cima na seta azul, a sede me reconhece, então ela diz, olá Marinette, etc., e apresenta os meus dois e-mails, o @professor, que é o e-mail da Microsoft, e o @prof, que é um e-mail da Google.
E para que eu quero e-mail institucional? Primeiro, porque é um e-mail oficial mesmo, um e-mail que te identifica enquanto servidor, né, enquanto professor do Estado de São Paulo. E é um e-mail que também nos dá a possibilidade de uma série de outros acessos. Esse e-mail da Microsoft, por exemplo, ele tem vários recursos que talvez a gente não conheça e que é muito importante para que a gente possa usufruir, uma vez que nós temos esse acesso. E todos nós temos esses 2 e-mails, no mínimo, a quem tem ainda o servidor. Quando a gente entra numa reunião, como vocês entraram agora, alguns de vocês precisam pedir permissão para entrar. Mas se você tiver logado pelo e-mail institucional, você não precisa pedir permissão. Eu estou aqui apresentando e contando com a parceria de vocês, que sempre fizeram as ATPCs melhor, né? Mas quando eu estou sozinha e não tem quem faça isso, apresentando a tela, eu não consigo ver quem está pedindo permissão para entrar. Por isso, se você tiver com seu e-mail institucional, você entra e não precisa dessa questão. Sem contar que esses cursos todos que nós falamos, por exemplo, lá, há 2, 3 telas anteriormente, no AVA, por exemplo, exigem essa questão do e-mail institucional. Então, facilita bastante se a gente tiver essa possibilidade. Sem contar as outras possibilidades que nós temos aqui na Secretaria Escolar Digital, com a questão, por exemplo, do diário de classe, de buscar o currículo mesmo a partir daqui, ter acesso também ao centro de mídias e assim por diante. Então, é muito importante que nós tenhamos aí esse e-mail institucional. Ai, não lembro a senha, não lembro como é que conecta. Nós temos os profissionais de tecnologia aí na escola, né? Você tem aí um profissional que agora vai estar ajudando. Se não tem, temos também os profissionais na própria diretoria de ensino que podem nos ajudar sempre nessa questão para que a gente possa deixar ativo esse e-mail institucional que com certeza vai trazer benefícios, né? Muitas vezes na avaliação também, quando nós fazemos pelo formulário, vocês não têm que pedir permissão para acessar. E se você tiver com o seu e-mail institucional, porque a hora que você faz o Forms, né, Cláudia? Aí a Cláudia aqui não me deixa mentir, a hora que você faz o Forms, você pode restringir para um tipo de e-mail. Se eu restringo apenas para o institucional, quem não estiver logado no institucional não consegue responder a avaliação e o link de presença, por exemplo, né? Então, é bem importante. Queria chamar a atenção de vocês também para a questão da semana de estudos intensivos, né? Essa semana de estudos intensivos é uma semana que é muito importante, é uma semana que a gente precisa ter clara a possibilidade de colaborar, no sentido de que a biologia ela tem aí a sua contribuição, e essa semana de estudos intensivos, ela está prevista a partir de vários aportes legais. A resolução SEDUC 83, de 10 de 11 de 2020, né, traz a questão do calendário escolar, e lá no calendário escolar nós vamos ter descrito o período para várias habilidades a serem desenvolvidas, inclusive na semana de estudos, e para várias outras questões que estão planejadas e programadas ao longo do ano. Então, essa semana, por exemplo, é uma semana que tem o objetivo de recuperar as aprendizagens essenciais para o percurso educacional dos estudantes, e não só para nós da biologia, mas para nós também. Então, nós da biologia podemos sim trabalhar de maneira interdisciplinar para que possamos fazer essa contribuição. E é importante também que se tenha definido para cada componente curricular a estratégia e a ação mais adequada para atingir esses objetivos. Mas que objetivos? Os objetivos que são propostos para todos. Ainda essa semana, nós tivemos um outro comunicado que trouxe uma alteração nesta semana de estudos intensivos, né? Essa semana de estudos intensivos estava, sim, prevista para acontecer do dia 22 até o dia 26 de fevereiro, de acordo com a resolução 83. Mas houve uma alteração. Parece-me que a Cláudia levantou a mão, é isso, Cláudia? É porque você já começou a falar das semanas intensivas, aí você estava falando lá
do aplicativo, né, dos meninos lá da IFAP, do Centro de Mídias. O que foi muito bom foi que agora eles colocaram o Classroom dentro do Centro de Mídias. Então, assim, além deles conseguirem acessar o Classroom, que são as salas de aula, eles vão conseguir também, dentro do Classroom, fazer os forms. Então, assim, tudo patrocinado pelo Estado. Ficou muito bom agora. Entendeu? Legal, Cláudia. E era um problema era um dificultador que a gente tinha, vamos assim dizer, né? Mas é isso, né? A rede tem trazido aí algumas inquietações e que bom que a SEDUC consegue já, de alguma forma, trazer algumas respostas, porque isso facilitou muito. Nós sabemos que essas realidades são realidades bastante diferentes, bastante díspares. E a partir do momento que eu tenho tudo isso reunido no Centro de Mídias, isso vai ficar muito mais fácil para todos nós, né? Isso vai facilitar. Fora que essa semana deu bug, deu problema nas atividades que eles estão enviando, né? Então, os professores que estão de acesso remoto já estão publicando. Por exemplo, eu publiquei aquele que você mostrou dos protocolos por segundos e terceiros anos dentro do Classroom. Então, quando eles começaram, professor, cadê a atividade? Cadê a atividade? Não estou conseguindo. Falei, entra lá no aplicativo, entra no Classroom, porque eu coloquei lá, então responde lá para mim. Então, eles estão correndo atrás de mim pelos grupos de WhatsApp. E agora também meu chip chegou, e aí eu também estou conseguindo falar com eles pelos grupos. Que bom, Cláudia, isso é uma devolutiva muito importante, viu? É muito legal, eu queria aproveitar até, né, para já deixar público aqui o meu convite para a Cláudia e para todos vocês, para todos os professores que quiserem fazer essa socialização, que puderem trazer essa devolutiva positiva, mas a gente sabe que nem sempre é positiva, fiquem à vontade, mas isso é muito legal, né? Olha só, os alunos, talvez, embora a Cláudia já trabalhe há algum tempo com Forms, porque eu tive o privilégio de ser aluna da Cláudia lá no Forms, né, Cláudia? Eu estava em uma das salas do Classroom dela, e vi como é que essa dinâmica acontece, mas eles também acabam sendo direcionados a perceber, olha, tá lá, a professora colocou lá, onde é que busca, como é que busca, e isso vai facilitando, porque tudo isso é muito novo, tudo isso é processo, e todos nós estamos aprendendo juntos, né? Então, é muito importante que a gente tenha, assim, essa possibilidade junto aos nossos alunos. E ouvir alguns resultados que podem ser, que devem ser melhorados, né? Mas alguns que já estão caminhando para isso. Isso é muito importante. Então, já deixo público aqui o meu convite para todos vocês, para trazerem isso, para mostrar como é que vocês têm feito, que dificuldades vocês estão encontrando, mas o que tem dado certo também, porque eu acho que essa TPC só pode ser para isso, ela só vai funcionar se ela atingir esses objetivos, que é de nos ajudar uns aos outros. Então, já fica meu convite para a Cláudia e para todos vocês que queiram participar de uma maneira mais efetiva, a gente conversa e deixa um minutinho para trazer isso aí, mostrando, né, evidenciando para todo mundo, é bem bacana. E aí, com relação à SEI, a gente teve já uma modificação, essa semana estava prevista, então, para 22 a 26 de fevereiro, mas ela vai, então, começar agora em abril, a gente teve uma pequena mudança no calendário, mas é importante que a gente já comece a pensar de que forma que o nosso componente, de uma maneira estratégica, vai, então, colaborar, vai, então, contribuir com todas essas questões, né? Então, é muito importante estar afinado lá com a coordenação, com os pares, e dizer, olha, pensando nessa necessidade da escola, nessa necessidade do primeiro A, do segundo E, nessa habilidade que está aí fragilizada, eu tenho essa habilidade como essencial que casa com uma outra de matemática, de química, e aí a gente pode pensar isso de uma forma colaborativa e com certeza mais eficaz. Bom, queria falar com vocês também a respeito de um diário de bordo, e é um convite que eu faço a vocês. E como é convite, é óbvio, a gente tem a possibilidade para ficar bastante à vontade e dizer, nossa, que legal, acho que pode ser, ou que talvez não seja o momento. A questão do diário de bordo, como vocês já devem estar familiarizados, né, não é nova, né, a nomenclatura do diário de bordo não é uma nomenclatura nova, porque o diário de bordo, como o texto aqui traz, é um instrumento utilizado na navegação para registro dos acontecimentos mais importantes. A expressão pode também ser usada como diário de algo que se faz, uma espécie de sumário. Diário de bordo é um documento de controle de viagem de supostos problemas na viagem. Olha que legal.
de supostos problemas também. Então, eu queria convidar vocês, professores, para que nós possamos construir esse diálogo das ATPCs de biologia. E nada mais é do que um caderninho, do que um cantinho, do que um lugar para você fazer as suas anotações das ATPCs, inclusive dos supostos problemas da viagem, inclusive do que te chamou a atenção, dos acontecimentos mais importantes, mas que a gente tenha isso sistematizado. Nós temos, sim, muitas vezes, o bloquinho de notas, o bloco de notas no celular, né, porque agora isso está tão bacana. A gente pode, de repente, construir um Padlet, onde essas evidências possam ser colocadas. Pode ter mesmo o caderno, que você já tem há tanto tempo aí, para fazer essas anotações, mas o meu convite é para que a gente sistematize um espacinho especial para as anotações da ATPC de biologia. É para fazer diário de bordo da aula? Não, não é para fazer diário de bordo da aula. É uma anotação para as ATPCs de biologia. Isso está atrelado aqui, na possibilidade dos desdobramentos dessas ATPCs lá nas aulas. Veja bem, se a ATPC é um momento de formação com um desdobramento na ponta, eu preciso ter isso sistematizado. Então, é importante que vocês tenham esse registro, porque o registro ele evidencia, o registro ele ilumina o percurso, o registro permite uma retomada mais segura e um avanço mais seguro também. Então, a minha proposta é que façamos esse diário a seu modo, professor. Você quer abrir um documento do Google, por exemplo, para ir anotando a cada TPC? Você quer anotar no seu bloquinho, na sua agenda, onde for, mas que tenha esse cantinho para biologia. Por quê? Porque, havendo essa necessidade dos desdobramentos da formação na sala de aula, eu gostaria que vocês dividissem isso conosco, assim como a professora Cláudia falou, olha, pode ser que a gente perceba isso, porque eu já fiz dessa forma e os meus alunos deram tal resposta. Quando a professora Nair falou, olha, dá para a gente fazer também a partir de uma outra perspectiva, isso ajuda aqui e ali, isso é uma possibilidade muito grande, né? Onde evidencia que nós nos fortalecemos uns com os outros, porque nós não temos as respostas, mas talvez tenha alguém que está passando pela mesma dificuldade do que eu, e encontrou uma alternativa. E aí a gente pode dividir. Ou alguém que está passando e o que eu estou fazendo pode ser, de repente, um indicativo, pode ajudar de alguma forma. Então tem um link aqui embaixo, que eu vou disponibilizar para vocês, que está presente na avaliação, que é um link onde a gente vai fazer esse acompanhamento das aulas. Eu, enquanto PCNP, amparada pela legislação, preciso fazer esse acompanhamento, né? E o faço de maneira a aprender e a ficar maravilhada com o trabalho espetacular que vocês fazem dentro das condições que vocês têm, mas também com a possibilidade de pensar junto com vocês, porque tem um problema que talvez pensando juntos a gente consiga buscar, né, possíveis caminhos ou não. Então, isso é um convite para que vocês, então, possam me chamar para dividir essa questão. A gente vai organizar e sistematizar isso através de um acompanhamento para que tudo aquilo que vocês estão fazendo possa ecoar, porque eu tenho certeza que é um trabalho muito bacana e que pode ser, sim, dividido com todos nós, ok? Também, da mesma forma, a questão do plano de ensino e do plano de aula. Nossa, mas todo ano essa questão de plano de ensino e plano de aula? Sim, todo ano, porque isso é documento. E é muito importante que a gente tenha muito nítido a diferença do plano de ensino e do plano de aula, no sentido de que o plano de ensino é um documento maior que eu faço para o semestre, para o bimestre, para o ano letivo, mas que eu preciso estar no miudinho, eu preciso estar aula a aula, pensando o que eu já consegui, onde é que eu estou e onde eu quero chegar. Por isso, esse plano de aula é esse roteiro que o professor faz aula a aula, a partir dos objetivos, dos resultados que ele vem conseguindo. E tanto o plano de aula quanto o plano de ensino, aí, assegurados por legislação e depois por todo um outro roteiro que eu também vou disponibilizar para vocês, ele precisa considerar as habilidades essenciais do ciclo. E aí, quando se fala em ciclo, eu considero 2020 e 2021.
Por quê? Porque 2020 a gente sabe que foi um ano realmente atípico. Então, eu considero essas habilidades essenciais e, por isso, a necessidade de tê-las apresentado lá na frente, em slides anteriores, pensando onde é que eu localizo e quais são essas habilidades essenciais de biologia. Eu preciso pensar, é claro, no perfil dos estudantes, incluindo a fase de desenvolvimento cognitivo e emocional. Por isso, a nossa conversa inicial, falando aí do lugar que as competências socioemocionais ocupam. Preciso pensar no resultado das avaliações internas e externas, porque quando você faz uma AD, por exemplo, uma avaliação diagnóstica de entrada, você já tem alguns indícios para entender a partir do que você continua avançando. Considerar os recursos didáticos disponíveis especialmente no currículo em ação e no Aprender Sempre. Lembrando que currículo em ação para a primeira série do ensino médio e o Aprender Sempre para as demais. É preciso considerar também as diferenças entre as turmas, e isso para nós é muito comum, porque dentro do segundo A eu tenho uma diferença muito grande, que dirá considerando o segundo A e o segundo C, por exemplo, né? Então a gente precisa considerar essas diferenças entre as turmas, né, de uma mesma série e ano, e adequar as atividades quando isso se fizer necessário. E é claro, a gente tem que considerar também esse contexto de 2021, nós ainda estamos em um misto com essas aulas presenciais e com as aulas remotas. Nós estamos, então, caminhando aí para o finalzinho da nossa TPC. Eu quero compartilhar com vocês as minhas fontes de pesquisa, né, que são todas fontes oficiais e que vocês podem consultar posteriormente, até para poder ampliar todas essas questões. Quero também dizer a vocês que a avaliação é muito importante, então, que vocês, por favor, façam esse apontamento de presença e a avaliação a partir de algumas questões que lá aparecem. Então, quando nós fazemos uma avaliação, nós, é claro, de uma forma bastante crítica, expressamos, né, aquilo que pensamos, mas também com a possibilidade de identificar as fragilidades e as potencialidades. E se a proposta é essa construção dessa TPC, onde nós fazemos juntos, é muito importante que vocês estejam comigo, é muito importante que vocês apontem sim as falhas, mas que vocês apontem também as possibilidades de melhoria que nós podemos ter. Nessa Marinete, TPC também, sim? A professora colocou no chat que ela tem dificuldade com QR Codes, por gentileza, para você passar o link, por favor. Perfeito. Pode deixar, eu coloco sim o link aqui no chat, tá? Eu só vou concluir a fala e eu coloco aqui para vocês possam, pelo link também, fazer o preenchimento desse apontamento de presença e dessa avaliação. E o QR Code fica como uma sugestão, porque às vezes a gente está com os dois, né? A gente apontando tem essa possibilidade, mas fiquem tranquilos que ao concluir a fala, eu já coloco aqui. Então, lá na avaliação, aparece também uma questão que é muito importante. A questão de vocês trazerem os temas que, dentro das nossas possibilidades, podem ser aprofundados pelo grupo. No levantamento de dados que nós fizemos no início do ano, não sei se todos vocês já preencheram, mas também coloco o link aqui daqui a pouquinho para vocês preencherem. Vocês indicaram quais eram as temáticas que achavam interessante ser trabalhadas. Então, eu fiz um levantamento qualitativo dessas temáticas, trouxe as temáticas aqui para esse apontamento, para essa avaliação, para vocês me indicarem as temáticas das que apareceram, as que vocês gostariam que fossem priorizadas. E aí, havendo possibilidade, nós vamos, então, preparar uma TPC para poder discutir isso com um pouco mais de tempo que necessita, né, para enriquecer mesmo a discussão, a partir daquilo que vocês levantarem como prioritário. Então, tudo isso aqui está lá no link que vocês vão preencher daqui a pouquinho. E está lá também o link que vai dar a possibilidade de nós repensarmos esse acompanhamento, né, para que eu esteja junto com vocês, porque eu asseguro a vocês que, para mim, vai ser, sim, uma oportunidade muito importante e muito enriquecedor, né? Além de cumprir um fundamento legal, que é o meu
acompanhamento enquanto PCNP, é também uma grande possibilidade, e é com certeza nisso que eu aposto, dessa forma que eu vejo esse acompanhamento, ok? Então, eu queria muito agradecer a participação de vocês, queria agradecer o fato de estar num grupo tão acolhedor, de pessoas que eu tenho certeza estão muito dispostas a fazer sempre da melhor maneira possível e levar isso para uma melhoria na qualidade de ensino. Eu me coloco sempre à disposição para que nós possamos ampliar esses diálogos pedagógicos, para que nós possamos cada vez mais estender a todos o quanto a biologia é fascinante, o quanto o nosso componente curricular está atrelado às aprendizagens, o quanto ele pode ser significativo para os nossos alunos, na teoria sim, mas muito mais do que isso, na prática também. Então, mais uma vez, obrigada pela participação de vocês. Eu vou, momentaneamente aqui, encerrar a gravação, mas permaneçam, porque aí, lá no link, aqui ainda no chat, né, eu vou sim colocar o link de presença, como vocês solicitaram, para que a gente possa